Oi, pessoal. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre a dilatação térmica. Deixando claro que nesse momento aqui a gente vai trabalhar apenas com a dilatação dos sólidos. Então, apesar da dilatação ocorrer em sólidos, líquidos e gases, a gente vai tratar aqui nesse caso somente a dilatação térmica nos sólidos. Certo? Então, quando o corpo ele tem um aumento de temperatura, ele pode aumentar a sua dimensão. Então, se a dimensão do corpo aumenta, a gente diz que a gente teve uma dilatação térmica. Se a dimensão do corpo diminui, a gente vai dizer que houve uma contração térmica. Na prática, todos os corpos eles se dilatam sempre volumetricamente, ou seja, eles se dilatam nas 3 dimensões. Mas, no dia a dia, às vezes é difícil a gente conseguir visualizar essa dilatação nas 3 dimensões. Então, para fins de estudos aqui, a gente vai fazer o estudo da dilatação dos sólidos dividido em 3 tipos: linear, superficial e volumétrica. Na dilatação linear é quando eu tenho a dilatação considero a dilatação em uma única dimensão, por exemplo, o comprimento. Onde a gente pode visualizar essa dilatação linear? No fio de energia. Você está lá caminhando pela rua e você vê um poste. Aí, um outro dia você está caminhando pelo mesmo lugar e observa que o fio desse poste, ele criou aquilo que a gente chama de barriga, ele está mais baixo. Então, o que aconteceu ali? Houve um aumento de temperatura, aquele fio se dilatou e, por isso, criou aquela barriga. Então, o fio, logicamente, ele se dilatou por inteiro, Lembrando, ele teve uma dilatação volumétrica. Mas, visualmente, você percebe apenas a dilatação do comprimento. Então, é isso que a gente vai trabalhar como sendo dilatação linear. Na dilatação superficial, é quando eu considero o corpo se dilatando em 2 dimensões, Então, eu tenho, por exemplo, o piso, e eu consigo visualizar que a área do meu piso se dilatou, aumentou de tamanho. Então, isso a gente trabalha como sendo a dilatação superficial. E a dilatação volumétrica é quando eu tenho um objeto que eu consigo visualizar ele como um todo, aumentando de tamanho. Então, na dilatação linear, eu tenho aumento da dilatação do corpo em uma dimensão, que seria o caso do comprimento. Então, imagine que eu peguei aquele meu fio de poste, um pedaço do fio, ou uma barra, alguma coisa assim, e eu pego esse pedaço, inicial, e eu começo a aquecer. À medida que eu vou aquecendo esse corpo, ele vai aumentando de tamanho. Então, isso daqui é o que eu trato como sendo a dilatação linear. Então, eu tinha lá meu pedacinho de fio, e este meu pedacinho de fio, essa minha barra, eu comecei a aquecer. Então, ela aumentou de tamanho. Eu tinha um comprimento inicial, Eu tenho essa diferença de tamanho daqui, que é o que eu chamo de dilatação linear, e eu tenho o meu comprimento final. Então, a primeira forma de determinar a dilatação do corpo é fazendo a diferença entre o comprimento final do meu objeto menos o comprimento inicial. Então, ΔL é igual a L menos L0. Toda vez em física que eu tenho um delta, eu estou trabalhando a variação de alguma coisa. Nesse caso aqui, a variação do meu comprimento. Outra forma de calcular a dilatação linear leva em consideração os fatores que influenciam a dilatação do corpo, Então, a gente já sabe que a temperatura, a variação de temperatura, provoca uma dilatação no objeto. Então, a temperatura é um fator importante. Outro fator que vai influenciar na dilatação dos corpos é o comprimento inicial. Então, o comprimento inicial do meu objeto também vai determinar o quanto ele vai se dilatar. Além disso, um outro fator que influencia na dilatação é o material que é feito o objeto. Se eu tenho corpos diferentes, feitos de materiais diferentes, mesmo que eu forneça a mesma variação de temperatura, eles vão se dilatar de forma diferente. Então, uma outra forma de calcular a dilatação linear é por essa equação aqui, onde a minha dilatação linear é igual ao comprimento inicial do objeto vezes esse alfa aqui, que é o meu coeficiente de dilatação linear,
cada objeto vai ter um coeficiente de dilatação linear diferente, vezes a variação de temperatura que esse objeto sofre. Então, praticamente essas são as duas equações, né, que eu tenho para trabalhar com a dilatação linear. Só que eu consigo juntar essas duas equações em uma só. Aqui na ΔL, aqui na ΔL, eu posso unir essas duas equações e chegar a uma terceira, que diz que o comprimento final do meu objeto é igual ao comprimento inicial vezes 1 mais coeficiente de dilatação linear vezes a variação de temperatura. Então, lembrando aqui, o L0 é o meu comprimento inicial, ΔL é minha dilatação linear, ΔT é minha variação de temperatura, alfa é o meu coeficiente de dilatação linear e o L é o meu comprimento final. Na dilatação superficial, eu considero um aumento na área da minha superfície. Então, eu tinha lá um piso lá bonitinho, eu começo a aquecer esse piso, né? O que é que vai acontecer? Ele vai aumentar de área. Então, aqui eu tinha o piso, né, que eu aqueci e ele aumentou de área. Então, eu tinha uma área inicial, passei a ter uma área final. Então, vou trocar a corzinha aqui do meu piso para poder a gente fazer uma relação. Pego essa minha área inicial, se eu jogar ela aqui dentro da minha área final, percebe que eu tenho uma diferença de tamanho de área aqui. Essa diferença de área aqui é o que eu chamo de dilatação superficial, ΔS. Então, quem é esse ΔS? É a diferença entre a área final e a área inicial do meu objeto. Considerando todos aqueles fatores que a gente viu que influenciam na dilatação, né, que é a temperatura, o coeficiente de dilatação e o tamanho inicial, né, no caso aqui a minha área inicial, eu posso calcular a dilatação superficial como sendo a área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial vezes a minha variação de temperatura. Lembrando que esse meu coeficiente de dilatação superficial, ele vale duas vezes o coeficiente de dilatação linear de um objeto, então, de um material, desculpa. Então, se eu tenho lá um material que tem um coeficiente de dilatação linear que vale 2, significa que, obrigatoriamente, o coeficiente de dilatação superficial desse material vai valer 4, que é o dobro do linear. De novo, eu consigo juntar essas duas equações e formar uma terceira, onde eu vou ter que a minha área final é igual à minha área inicial vezes 1 mais coeficiente de dilatação superficial vezes variação de temperatura. Então, aqui eu tenho área inicial, área final, dilatação superficial. ΔT é minha variação de temperatura e o beta, meu coeficiente de dilatação superficial. Na dilatação volumétrica, eu tenho um aumento do volume do meu corpo. Então, eu tinha lá um objeto, né, considero esse cubinho, eu com uma caixa aí, começo a aquecer esse corpo, começo a aumentar essa temperatura que ele vai receber. E aí, com essa mudança de temperatura, essa variação de temperatura, ele vai aumentar de volume. Então, eu tenho que eu tinha um objeto, né, com certo volume inicial, ele aumentou, passou a ter um volume final V. Vou trocar de novo a corzinha aqui do meu corpo. Então, esse meu volume inicial, quando eu transfiro aqui para meu volume final, percebe que eu tenho uma diferença de volume entre eles? Essa diferença de volume é o que eu chamo de variação volumétrica ou de dilatação volumétrica. Então, seguindo o mesmo raciocínio que a gente utilizou para a dilatação linear e superficial, eu vou ter que a minha dilatação volumétrica ela é igual à diferença entre o meu volume final e o meu volume inicial. Ou então eu posso calcular que a minha dilatação volumétrica é o produto entre o volume inicial do objeto, seu coeficiente de dilatação volumétrico, que esse coeficiente de dilatação volumétrico vale 3 vezes o meu coeficiente de dilatação linear, vezes a minha variação de temperatura.
Unindo essas duas equações, eu determino que o meu volume final vai ser igual ao volume inicial vezes 1 mais o coeficiente de dilatação volumétrico vezes a minha variação de temperatura. Então, lembrar que a ΔV é minha variação de temperatura, o gama é meu coeficiente de dilatação volumétrico, V0 é o meu volume inicial, V o meu volume final, ΔV a minha dilatação volumétrica.